Vou fazer aqui alguns comentários sobre o índice, sobre algumas coisas que daria para perceber hoje, fazendo a leitura de Price Action. Então, primeiro a abertura aqui é com gap de baixa. Então, você pelo menos não compraria aqui essa barra 1, talvez teria que esperar mais barras. A gente comentou. Aqui o preço estava indo para baixo, aqui numa lateralidade, tinha uma região aqui, mas ele vem forte. E se ele vem forte, você pelo menos não entra na frente. Então, hoje teve pessoal lá que pegou a venda, acho que foi aqui nessa barra 3 ou nessa barrinha aqui. Eu não fiz essa venda aqui, que aí eu comentei antes que eu também ia falar aqui sobre os trades lá que eu tinha feito e levado o stop no 0 a 0. E aí depois o preço vem aqui, ele vai perdendo um pouco de urgência. O preço aqui estava em uma região já bem baixa no macro. E aí acabou que um bom sinal aqui para compra acabou sendo essa barra aqui, porque o preço depois que desacelera, faz um reteste aqui na mínima, só viola e não consegue dar uma continuidade. O preço tem uma primeira barra de alta, que talvez ainda não é a melhor entrada. E aí ele tem essa barra aqui que é uma barra de desistência. Então essa aqui é uma barra de desistência dos vendedores que venderam. E aí o preço voltou tudo, virou na mesma barra e virou acima. Essa aqui é uma boa barra de sinal, foi um ponto onde que eu fiz uma compra. E aí eu dependia dessa continuidade, porque eu queria um impulso forte aí para cima. E acabou que por essas duas barras aqui ruim de continuidade eu já saí da operação. Mas algumas pessoas lá ainda continuaram, com o stop obviamente que abaixo dessa barra, que é um bom stop aí, um risco retorno que compensa, até porque se o preço volta aqui no início do dia, ele tenderia possivelmente a testar a abertura. E aí acabou que o pessoal que ficou aqui pegou um ótimo movimento aí, eu acho que deu mais de 700 pontos, alguma coisa assim. Aí eu tive que fazer a reentrada, né, depois que o preço confirmou realmente que estava muito forte. Aqui desde aqui dessa mínima, o preço não perde mínimas de barras. Então, como ele não perde mínimas de barras e deixou aqui mais uma barra no estilo de existência, no meio aqui do caminho, onde que os vendedores poderiam defender para tentar fazer mais uma continuidade disso aqui para baixo, como ele virou essa barra que eu comprei, e aí então eu já fiz uma parcial aqui, na abertura também no dia, que é um ponto muito importante. E aí o restante do alvo era para tentar um swing aqui para cima, de baixa probabilidade, a gente comentou na hora. Esse aqui era um gapzinho também que estava aberto, e o preço foi lá fechar ele. E aí, no caso, a minha desistência foi nessa barra aqui, porque eu entendi ela também como uma boa talvez não, mas uma barra média assim para venda. Porque se você está em uma lateralidade, você tem aqui um big down, big up, você está alto na lateralidade, tocou lá o gap, não teve força de fechar, então ele deixou aqui um pouco de gap aberto, e aí solta essa barra aqui, o preço perde mínima de barra a primeira vez e já faz três barras, e essa aqui é uma barra muito forte, que a gente estava monitorando lá no momento, e ela fechou abaixo aqui do ponto de abertura. Então se essa barra faz isso, ela é possivelmente uma barra assim de venda, para fechar o gap, inclusive. O último gap aberto ou até mesmo testar esse fundo aqui. Acabou que ele nem chegou a testar o fundo, mas fechou ali o gap. E aí, quando ele fecha aqui o gap, ele já começa talvez a deixar padrões de compra, porque está baixo agora. No cenário mais macro, poderia sim vir um movimento forte para cima, rompendo algumas linhas de tendência que passavam aqui em cima, assim nessa região. Acabou que não aconteceu nesse momento aqui. Mas aqui você tem uma entrada muito agressiva, porque você vai estar tentando pegar aí uma primeira compra, talvez contra toda essa força, e você vai usar só isso aqui como referência. É claro que aqui tem uns compradores que devem defender nessa região, mas ainda assim você tem pouca coisa aqui para ter auxiliar. Então, por isso que contra forças você deveria talvez tentar uma segunda entrada. Ela aconteceu aqui, a gente fez essa entrada e aí ela deu alguns pontos aí talvez, mas quando veio aqui acima, que era um ponto importante para se manter aqui, aí ela voltou, então daria para desistir aqui. Teve lá pessoal que desistiu aqui no 0 a 0. Eu desisti um pouquinho abaixo aqui do 0 a 0 nessa barra forte quando ela confirmou. Então esse foi um pequeno stop. E aí, depois o mercado ele ainda nem conseguiu completar esse movimento. Talvez aqui daria até para pegar quem estava na tela. Nesse momento aqui eu não estava. Quem estava na tela talvez daria até para pegar aqui uma compra, porque depois que aqui você tem um padrão meio que uma wedge,
levando aqui baixo, você tem uma barrinha inside e depois você tem mais uma barrinha inside, então você tem uma inside, é um ótimo padrão. Se você não compra aqui, pode tentar talvez comprar aqui nessa barra também, que você tem uma boa probabilidade aqui de pegar um teu stop assim e projetar aí mais ou menos a compra boa seria aqui mesmo, então você teria esse stop e você pode projetar isso aqui para cima umas 2, 3 vezes, pelo menos uma vez, né, para uma parcial talvez, mas mesmo assim a parcial seria aqui nessa região, já daria talvez mais que 1 para 1, e aí alvos finais possivelmente aqui nesse gap, ou também quando esse gap mostra que não vai ser fechado aqui nessas barras. Então esse aqui foi um último trade que eu fiz lá, que foi ótimo, deu um ótimo resultado, porque o preço vem aqui nesse impulso muito forte. Esse aqui é um impulso forte porque ele não perde mínimas de barras, ele está forte, as barras não tem sobreposição aqui de corpos, só tem uma barrinha com corpo de venda aqui no meio, duas, e aí quando ele chega aqui em cima para fechar o gap, o preço não consegue tocar nessa região, deixa um espaço. Isso aqui mostra um certo desequilíbrio aqui para o lado da venda, e já tinha anteriormente um gap aberto. Então aqui daria para pegar talvez a venda dessa barra, que foi onde que eu peguei um pouco mais, talvez um pouco mais agressivo por ser a primeira barra ainda. Mas aí depois daria para ainda entrar nessa barra aqui, abaixo dessa barrinha pequena ou abaixo dessa aqui. Você ainda estaria alto, o stop ainda seria mais ou menos isso aqui, ou acima aqui do gap. E aí o teu alvo mínimo é aqui, é, ou também uma parcial nessa região aqui. Porque nesse ponto aqui, o que o mercado estava criando, que daria para perceber, era meio que um triângulo, uma tentativa de triângulo aqui, estava estreitando o range, ele tinha esses dois fundos aqui que você poderia ligar, e aí você pegaria esse topo, e quando ele fez aqui a reversão de duas barras, daria para ligar isso aqui também, então você já está observando que o preço está estreitando o range, então aqui, nesse ponto, poderia sim ser uma região de parcial. Mas como o mercado vem muito forte aqui, nesse caso aqui eu até segurei, então eu não fiz a parcial. E aí depois ele continuou esse movimento para baixo, buscou o alvo aqui bem certinho aqui de projeção de perna. Então foi mais ou menos aqui assim o alvo. Ele fez isso aqui, impulso, correção, impulso. E aí poderia sim, quando veio aqui abaixo, ser, além de estar já em alvos e estar num ponto aqui de compras, ele poderia sim criar uma falha aqui de rompimento, uma armadilha de duas pernas aqui bem grande, essa aqui, e aí entrar compras aqui e ele seguir, continuar esse dia lateral. Então essa barra aqui talvez até era uma barra válida, mas ela também entra naquele cenário de ser muito agressiva contra tudo isso aqui. Então você tem aqui barras que não perdem máximas, preço bem inclinado aqui forte. Então seria legal uma segunda entrada. E uma entrada boa talvez foi essa barra aqui, mas como ela é muito alta, também leva para alto nesse range, é, ou, ou você compraria, talvez, se fosse tentar entrar o mais baixo que possível na formação da barra, acreditando em um clímax, num tipo de fade, mas ele é agressivo. Ou aí você teria que comprar correções, talvez essa barra quando voltasse, mas é trade da ordem limitada contra o preço, então é muito mais agressivo e você tem ainda gaps abertos acima. Você tem esse gap aqui, então seria bom aqui começar a pensar em vendas, até porque a média, principalmente aqui nessas barras, começa já a ser muito importante. Muito não, mas começa a ser relevante, porque você já tem a média aqui com o preço aí umas quantas barras abaixo dela, o preço abaixo da média, e aí nesse ponto ele começa um pouco, a média começa um pouco mais relevante e o preço não consegue passar da média, não consegue passar da média. Quem comprou essa barra aqui, provavelmente nessa barra aqui já meio que percebeu que poderia estar armadilhado, e aí então quando é essa tentativa de ir acima aqui não dá continuidade, seria a correção aqui dessa região, aí sim, aqui começa a entrar mais stops, e aí o preço vai acelera para baixo porque ele está em uma forte tendência, e aquele triângulo lá anterior foi rompido, e o preço não volta mais, nem mesmo testar aqui essa região, deixa gaps aqui também, vários gaps, tem gap aqui para todo lado, o preço não consegue fazer correções profundas, não consegue testar essas regiões, então provavelmente ele realmente vai cair mais aqui, depois dessas barras aqui. Aqui é lateral, mas depois quando ele fecha essa barra aqui, ou vem abaixo dessa barrinha aqui, realmente, assim, se tivesse alguém comprado, provavelmente se opera de uma forma um pouco mais consistente, talvez já teria estopado aqui em algum ponto.
porque o preço está forte para baixo, está caindo com gaps. É claro que se você for desenhar linhas, você vai achar linhas aqui em todo lugar, você vai achar linhas em tempos gráficos maiores, você vai achar sempre um ponto onde que o preço vai segurar. Sempre vai ter alguma coisa aqui na frente do preço, sempre vai ter alguma projeção na frente. Mas se ele é forte, você sai da frente. Se ao menos não entra contra, se não conseguir entrar a favor, se achar que está muito exagerado, algo do tipo. Então, essas seriam algumas possibilidades que eu vi no dia. E essa aqui, inclusive, apesar de ser tarde aqui no dia, é também uma possibilidade até aceitável por ser uma L1. A L1 na realidade foi essa barra aqui, mas é um pouco difícil de ser medida porque é uma barra de alta. Mas essa L1 aqui com a barra de baixa, depois de tanta força assim, ela é bem provável para um scalp aqui, para levar na mínima, pelo menos aconteceu. E aí isso aqui é uma espécie aqui de M2B, M2S, que aí é um tipo de padrão de venda, um 2BR aqui na média, testando a média que depois o preço está respeitando bem. Isso aqui também é um tipo de venda que poderia sim levar até aqui, mas obviamente quem vende isso aqui ainda mais tarde no dia, com certeza vai ter que fazer uma parcial aqui no gap. Então, aqui é o gapzinho e o preço realmente só tocou o gap, não foi aqui abaixo, não foi testar as mínimas, mas sentiu aqui o gap e aqui já é um ponto de parcial e também possivelmente já vai dar aqui um para um ou mais de um para um dessa barra, já dá até mais de um para um da barra, com probabilidade. Então, é uma vantagem matemática e é um trade que daria sim para tentar fazer.